Chernobyl não destruiu só um reator. Ele destruiu uma ilusão. A ilusão de que tecnologia significa controle. A ilusão de que sistemas gigantescos são seguros só porque foram construídos por mentes brilhantes. A ilusão de que o ser humano sempre percebe o perigo antes que seja tarde demais. Porque depois de tudo o que você viu nessa série, depois da explosão, depois do fogo, depois das cidades abandonadas, depois das leituras invisíveis, das áreas que ninguém consegue acessar, das reações que ainda acontecem dentro do reator, existe uma verdade que não dá mais para ignorar. Chernobyl nunca foi apenas um acidente. Foi um aviso. Um aviso sobre o que acontece quando poder demais encontra confiança demais, quando máquinas extremas são colocadas nas mãos de pessoas comuns, quando pequenos erros são tratados como detalhes, até o momento em que viram catástrofe. E o mais assustador é que esse aviso nunca foi totalmente compreendido, porque o mundo seguiu em frente, os sistemas continuaram operando. As usinas continuaram funcionando, as decisões continuaram sendo tomadas, e o fator que mais importa continuou exatamente o mesmo: o ser humano. Mas antes de continuar, se você quer documentários reais que parecem ficção, histórias que mostram até onde o mundo pode ir quando tudo está no limite, já deixa o like e se inscreve agora no canal antes de apagarem. Porque o que você vai ver neste episódio final não fecha só uma história, ele muda a forma como você olha para todas as outras. Durante muito tempo, Chernobyl foi tratado como um evento isolado, um colapso soviético, uma falha específica, um desastre preso em 1986. Algo terrível, mas distante. Era confortável pensar assim. Porque se Chernobyl fosse apenas um acidente localizado, então ele estaria morto, encerrado, confinado à Ucrânia, transformado em ruína, memória e documentário. Mas não é isso que essa série mostrou. Ela mostrou que Chernobyl não pertence só ao passado. Ele continua vivo em tudo aquilo que representa, na ideia de que grandes sistemas podem falhar silenciosamente, na ideia de que risco extremo pode ser administrado, mas não eliminado, na ideia de que uma decisão errada, tomada no minuto errado, pode mudar o destino de milhares de pessoas. E isso nos leva à pergunta mais importante de toda a temporada: o que Chernobyl realmente deixou para o mundo? Não apenas radiação, não apenas concreto, não apenas medo, mas um padrão de erro, de silêncio, de confiança excessiva, de gente tentando manter tudo funcionando, mesmo quando os sinais já mostram que algo está saindo do controle. E quando esse padrão aparece, o desastre quase nunca começa grande. Ele começa pequeno, começa como ruído, como detalhe, como valor fora da curva, como anomalia, como algo que alguém vê e decide ignorar por mais alguns segundos. E é justamente por isso que o episódio final dessa série é o mais perigoso de todos, porque ele não fala apenas sobre o que aconteceu, ele fala sobre o que continua sendo possível. O verdadeiro horror de Chernobyl é que ele não começou no momento da explosão. A explosão foi só o instante em que tudo ficou visível. Mas o desastre começou antes, muito antes. Começou em decisões pequenas, em leituras mal interpretadas, em ordens que não foram questionadas, em protocolos seguidos até o ponto errado, em pessoas confiando demais no sistema, em pessoas duvidando de sinais claros, porque admitir o perigo significaria admitir algo ainda pior, que o controle já tinha sido perdido. É isso que torna Chernobyl tão perturbador até hoje, porque ele revela como o colapso quase nunca chega anunciando a própria chegada. Ele não bate a porta gritando, ele não entra em cena com sirene no primeiro minuto. Ele avança em silêncio. Ele cresce entre detalhes, ele se esconde dentro da rotina, e quando finalmente se mostra, já é tarde demais para impedir o estrondo.
Esse padrão não pertence só à energia nuclear. Ele pertence a qualquer sistema grande demais, complexo demais, poderoso demais, que continue dependendo de decisões humanas sob pressão. E aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar de frente. O problema nunca foi apenas o reator. Foi o ambiente ao redor dele. Foi a cultura que exigia obediência. Foi a confiança em excesso. Foi a recusa em interromper o que deveria ter sido interrompido. Foi a soma de pequenas escolhas feitas por pessoas que provavelmente não acordaram naquele dia, pensando que entrariam para a história. Esse talvez seja o aspecto mais cruel de Chernobyl. Ele não exige monstros, ele exige seres humanos comuns, gente cansada, gente pressionada, gente obedecendo, gente interpretando dados, gente tentando decidir rápido demais em um cenário que exigia precisão absoluta. E precisão absoluta simplesmente não combina com a natureza humana. Por isso, Chernobyl continua sendo mais do que um desastre histórico. Ele é uma revelação sobre o limite do nosso próprio julgamento, porque a humanidade construiu máquinas capazes de alimentar continentes, mas nunca conseguiu construir pessoas imunes ao erro. Criou sistemas redundantes, mas não eliminou medo, pressa, arrogância, hierarquia e confusão. Desenvolveu sensores cada vez mais sofisticados. Mas ainda depende de alguém para olhar para esses sensores e entender corretamente o que eles estão dizendo. E quando isso falha, a consequência não é só um número errado em uma tela. Às vezes é uma cidade vazia, um mapa contaminado, uma geração marcada por uma radiação que não tem cheiro, não tem cor e quase nunca avisa que chegou. Agora pensa nisso. Se Chernobyl nasceu de pequenas falhas que pareciam pequenas demais, quantos sistemas no mundo ainda estão funcionando exatamente assim? Quantos ambientes hoje parecem estáveis, apenas porque o colapso ainda não começou? Quantas decisões estão sendo tomadas agora, em salas fechadas, em centrais de energia, em infraestruturas críticas, por pessoas que precisam acertar sem margem alguma para erro? Talvez essa seja a pergunta mais desconfortável de todas, porque ela arranca Chernobyl do passado e coloca Chernobyl no presente. Existe outro motivo pelo qual Chernobyl continua tão vivo no imaginário do mundo. Ele não desapareceu. O reator continua lá. As estruturas continuam lá. O Corium continua lá. As zonas inacessíveis continuam lá. As leituras continuam sendo feitas. O tempo continua atuando sobre aquele lugar, como se o desastre tivesse sido esticado por décadas. Isso muda tudo. Porque Chernobyl não é apenas a memória de uma tragédia passada. Ele é uma tragédia prolongada. Uma tragédia que não acabou quando o incêndio foi apagado. Uma tragédia que não terminou quando o sarcófago foi construído. Uma tragédia que não se encerrou quando o mundo voltou a seguir sua rotina. Ele continua existindo como um problema que precisa ser monitorado, como uma ferida contida, mas nunca completamente resolvida, como um lembrete físico de que alguns erros não terminam quando o barulho acaba. E talvez seja exatamente isso que o torna tão simbólico, porque quase todo grande desastre da história tem um ponto final visível. Um antes, um durante, um depois. Mas Chernobyl embaralha essa lógica. Em Chernobyl, o depois nunca ficou completamente claro. O depois continua mudando. O depois continua sendo observado. O depois continua produzindo perguntas que nem a tecnologia mais moderna consegue responder totalmente. Há zonas que ninguém viu. Há partes do reator que nunca foram compreendidas por completo. Há comportamentos que ainda precisam ser interpretados com base em sinais indiretos. Há medições que não entregam imagens. Há atividade sem presença humana. Há resposta sem visão direta. Há monitoramento de algo que o mundo inteiro sabe que existe, mas que ninguém consegue enxergar totalmente. Isso é quase simbólico demais para ser real.
A humanidade criou uma máquina extrema, perdeu o controle dessa máquina e agora passa gerações tentando compreender os restos dela, sem jamais tocar completamente no centro do problema. Esse é o tipo de verdade que transforma Chernobyl em algo maior do que história. Ele vira metáfora. A metáfora de tudo o que continuamos construindo sem realmente dominar. A metáfora de tecnologias que parecem definitivas até o momento em que deixam de ser. A metáfora do perigo invisível que continua ali, mesmo quando o mundo para de olhar. Isso cria uma sensação perturbadora, porque se Chernobyl ainda exige vigilância constante, então ele não pertence ao passado fechado, ele pertence ao presente contínuo. A grande pergunta já não é apenas o que aconteceu em 1986. A grande pergunta passa a ser outra. O que um desastre precisa fazer para que a humanidade realmente aprenda com ele? Porque até aqui tudo sugere que aprender não é tão simples quanto melhorar sensores e construir estruturas de contenção. Aprender de verdade exigiria admitir algo mais profundo. Que o problema nunca foi só técnico, nunca foi só material, nunca foi só soviético, nunca foi só local. O problema sempre foi humano. E é por isso que essa história continua tão perigosa. Depois de Chernobyl, o mundo prometeu que seria diferente. Prometeu mais controle, mais transparência, mais segurança, mais camadas de proteção, mais protocolos, mais preparo. E em muitos sentidos, foi. Seria injusto dizer que nada mudou. Mudou a engenharia, mudou o monitoramento, mudou a capacidade de resposta, mudaram as exigências internacionais, mudou a forma como acidentes são analisados, mudou a velocidade com que sinais de risco podem ser identificados, mas existe uma diferença enorme entre reduzir o risco e eliminá-lo, porque o risco não morreu. Ele evoluiu. Hoje, o mundo é mais conectado, mais dependente de dados, mais automatizado, mais interligado, mais vulnerável a falhas que não começam em concreto, fogo ou metal. Às vezes começam em software, em sistema comprometido, em leitura incorreta, em interpretação apressada, em confiança excessiva na tela. E isso deveria nos assustar muito mais do que assusta. Porque o perigo moderno nem sempre tem aparência de perigo, nem sempre chega com fumaça, nem sempre acende luzes vermelhas imediatamente. Às vezes, ele se apresenta como um número plausível, como uma leitura estranha, como um comportamento improvável, mas não impossível, e alguém tem que decidir o que aquilo significa. Esse continua sendo o elo central de tudo, não importa o tamanho da máquina. Não importa o poder da tecnologia, não importa quantas redundâncias existam, em algum momento sempre existe alguém interpretando. Alguém precisa dizer se aquilo é real ou erro, se para tudo ou continua, se aciona protocolo máximo ou espera mais um pouco, se evacua ou mantém, se comunica ou silencia, se confirma ou duvida. E quando o intervalo entre essas opções é de segundos, o peso dessa decisão se torna quase insuportável. Chernobyl mostrou o que acontece quando o erro humano encontra uma tecnologia extrema. O mundo moderno adicionou outra camada ainda mais inquietante: a invisibilidade digital. Hoje, um colapso pode nascer de algo que ninguém vê com os olhos. Pode começar em dado, em código, em sinal, em interface, em uma cadeia de interpretações alimentadas por algo falso, comprometido ou simplesmente mal compreendido. E se isso parece distante demais, essa é exatamente a ilusão que mais protege o perigo. Porque desastres realmente grandes quase sempre parecem improváveis, até o instante em que deixam de parecer. Talvez o que mais assuste em Chernobyl seja perceber que ele não foi o fim de uma era de ingenuidade. Foi apenas a prova de que ingenuidade e poder extremo nunca deveriam coexistir. Só que continuam coexistindo. Em sistemas melhores? Sim. Mais modernos? Sim. Mais sofisticados? Sim.
mas ainda assim, profundamente humanos. É aqui que a história fica realmente incômoda, porque quando você junta tudo, o padrão aparece: Chernobyl, alarmes mal interpretados, quase acidentes nucleares, sistemas automáticos dependentes de validação humana, infraestruturas críticas sustentadas por decisões tomadas sob pressão. Eventos pequenos que poderiam ter ficado grandes e eventos grandes que começaram pequenos. O nome muda, o país muda, a década muda, a tecnologia muda. Mas a estrutura interna do risco continua estranhamente parecida. Isso nos obriga a abandonar uma ideia confortável, a de que desastres extremos pertencem a épocas menos avançadas. Não pertencem. O avanço tecnológico não cancela a falibilidade humana. Ele apenas a desloca para dentro de sistemas mais poderosos. E essa é uma troca perigosa, porque quanto mais sofisticado o sistema, maior o estrago possível quando alguém interpreta errado. Quanto mais conectada a infraestrutura, mais rapidamente uma falha pode se espalhar. Quanto maior a confiança nas camadas de segurança, mais tentador se torna acreditar que o pior não vai acontecer. Essa confiança, às vezes, é o primeiro passo do colapso. Foi assim em inúmeras histórias que quase ninguém lembra. Casos em que um detalhe salvou tudo. Casos em que alguém hesitou. Casos em que um operador desconfiou de um dado. Casos em que o erro quase atravessou a última barreira. Isso leva a uma conclusão profundamente desconfortável. O mundo não superou Chernobyl. O mundo incorporou Chernobyl. Ele passou a carregar a lição superficial, melhorar sistemas, mas nem sempre a lição mais profunda, reconhecer o limite humano dentro desses sistemas, porque reconhecer isso exigiria humildade, exigiria aceitar que certas estruturas nunca serão totalmente seguras. Exigiria admitir que existe um ponto onde o risco não pode ser removido, apenas administrado. Exigiria entender que convivemos com perigos que parecem adormecidos, mas continuam ali, aguardando a combinação errada de fatores. E talvez a maior tragédia seja exatamente essa. A humanidade se acostuma com números, com relatórios, com protocolos, com vigilância constante, com o risco administrado, com a ideia de que estável é suficiente. Mas estável não significa eterno. Estável não significa infalível. Estável não significa imune ao erro. Significa apenas que, por enquanto, tudo continua funcionando. E por enquanto é uma expressão perigosíssima quando o assunto é energia, radiação e estruturas críticas. Agora imagine isso em escala global. Centenas de instalações, milhares de operadores, milhões de decisões pequenas acontecendo todos os dias, dados circulando sem parar, infraestruturas funcionando perfeitamente, até o instante em que deixam de funcionar. Esse é o ponto onde Chernobyl deixa de ser apenas uma tragédia específica. Ele vira um espelho de civilização. Um espelho que mostra como o mundo moderno é mais impressionante e também mais vulnerável do que gosta de admitir. No fim, o terror de Chernobyl não está só na explosão. Está no que a explosão revela sobre nós. Revela que sistemas complexos não fracassam apenas por defeitos técnicos. Fracassam por cultura, por orgulho, por silêncio, por medo, por excesso de confiança, por leitura equivocada da realidade. Revela que protocolos têm limite, que máquinas não corrigem ego, que automação não remove ambiguidade, que redundância não elimina interpretação, que segurança extrema ainda pode depender de alguém dizendo continua no momento em que deveria dizer para. E isso é assustador porque não tem nada de sobrenatural. É humano.
O fator central de Chernobyl nunca foi a monstruosidade de uma máquina enlouquecida. Foi a normalidade de seres humanos tentando manter um sistema de pé enquanto ele já caminhava para o colapso. É isso que transforma essa história em algo quase impossível de esquecer, porque obriga a humanidade a olhar para o próprio reflexo. Não o reflexo do gênio criador. Não o reflexo da capacidade de construir, mas o reflexo da incapacidade de reconhecer cedo o suficiente quando o limite foi ultrapassado. Talvez seja por isso que Chernobyl continua simbolizando tanto. Ele não mostra apenas o tamanho do poder humano, ele mostra o tamanho da fragilidade humana diante do próprio poder. E quando você observa isso de perto, percebe que o desastre nuclear é só a forma mais extrema de uma lógica muito mais ampla. A mesma lógica que aparece em colapsos financeiros, em grandes falhas industriais, em crises sanitárias, em quedas de sistemas críticos, em desastres que pareciam impossíveis porque estavam cercados de especialistas, camadas de proteção e aparente estabilidade. O roteiro quase sempre se repete. Primeiro surgem sinais pequenos, depois alguém minimiza, depois alguém hesita. Depois, alguém escolhe continuar. Depois, o sistema ultrapassa um ponto invisível. E então, o que parecia impossível se torna inevitável. Chernobyl é o nome mais famoso desse mecanismo, mas não é o único e talvez nunca tenha sido. Essa é a conclusão que mais incomoda. O verdadeiro legado de Chernobyl não é um lugar contaminado na Ucrânia. É a prova de que desastres extremos crescem em silêncio muito antes de ficarem visíveis. Eles amadurecem em ambientes onde ninguém quer interromper o fluxo, onde admitir o risco custa caro demais, onde a confiança na aparência de normalidade vale mais do que a coragem de suspeitar do sistema. E isso ainda existe. Hoje, agora, em outros formatos, em outras linguagens, em outras salas de controle, em outros centros de decisão. Por isso, o episódio final desta série não é uma despedida confortável. É um aviso tardio, e avisos tardios têm uma característica cruel. Eles chegam depois que a primeira oportunidade de impedir tudo já passou. Então a pergunta inevitável aparece: a humanidade realmente aprendeu com Chernobyl? Ou apenas se acostumou a contar essa história como se ela estivesse concluída? Porque existe uma enorme diferença entre lembrar de um desastre e compreender o que ele significa. Lembrar é repetir datas, relembrar explosões, mostrar ruínas, falar dos mortos, revisitar o medo. Compreender é muito mais difícil. Compreender exigiria aceitar que Chernobyl não foi uma anomalia isolada. Foi uma demonstração brutal de algo estrutural, de algo que continua existindo em qualquer ambiente onde poder extremo encontra julgamento humano imperfeito. Compreender exigiria admitir que o perigo não desaparece quando a manchete acaba. Ele apenas muda de forma, fica mais técnico, mais burocrático, mais sofisticado, mais silencioso. Às vezes, o perigo não explode. Às vezes, ele se acomoda dentro do sistema, cresce em pequenas concessões, em decisões que parecem razoáveis, em erros que ainda não tiveram tempo de mostrar o próprio tamanho. Essa é a herança mais incômoda de Chernobyl. A ideia de que o maior risco não é o que já aconteceu, é o que ainda pode acontecer, sem que ninguém perceba cedo o bastante. Quantos sistemas hoje parecem sólidos apenas porque ainda não foram testados no limite? Quantas estruturas operam impecavelmente até o segundo em que entram em uma sequência errada de eventos? Quantas pessoas ocupam posições críticas, precisando acertar sem margem nenhuma para falhar? Quantas vezes o mundo já esteve mais perto do abismo do que jamais ficou sabendo? Talvez o silêncio em torno dessas perguntas seja parte do problema.
Porque a civilização moderna depende de parecer estável. Ela precisa transmitir controle, precisa inspirar confiança, precisa mostrar que tudo está previsto, monitorado, estruturado. Mas Chernobyl continua lá, como uma rachadura nessa narrativa, uma lembrança permanente de que existe sempre algo que escapa, algo que não pode ser previsto com perfeição, algo que depende de interpretação, algo que só será reconhecido como ameaça quando talvez já esteja avançado demais. E é exatamente por isso que o episódio final desta série não deveria deixar o espectador aliviado. Deveria deixá-lo atento, atento a como grandes tragédias nascem, atento a como o risco se esconde, atento a como a confiança absoluta é, muitas vezes, a máscara mais bonita do perigo. Porque se há uma lição real em Chernobyl, ela não está no fogo, está no intervalo anterior ao fogo, no momento em que ainda era possível interromper, no instante em que alguém poderia ter recuado, na fração de tempo em que o desastre ainda não era inevitável. Esses momentos quase nunca entram nos monumentos, mas são eles que decidem tudo. E talvez seja isso que faz esta história doer tanto. Chernobyl não foi o instante em que tudo explodiu. Chernobyl foi o longo caminho até a explosão. Depois de tudo o que você viu nesta série, talvez a conclusão mais honesta seja a mais dura. Chernobyl nunca foi apenas sobre um lugar. Nunca foi apenas sobre a Ucrânia. Nunca foi apenas sobre um reator. Nunca foi apenas sobre o passado. Chernobyl é sobre o limite entre o que o ser humano consegue criar e o que ele realmente consegue controlar. É sobre o momento em que a confiança ultrapassa a compreensão. É sobre o instante em que o sistema continua funcionando por fora, mas já começou a quebrar por dentro. É sobre a distância mínima entre estabilidade e colapso. Por isso Chernobyl continua tão vivo. Não porque o mundo ficou preso em 1986, mas porque 1986 mostrou algo que o mundo ainda não conseguiu neutralizar: a fragilidade humana diante do próprio poder. Hoje, o reator continua lá. As ruínas continuam lá. As perguntas continuam lá. E nós também continuamos aqui, construindo sistemas cada vez maiores, mais conectados, mais sofisticados, mais dependentes de decisões rápidas e corretas. Esse é o verdadeiro fim dessa história. Não um fim tranquilo, não um fim confortável, não um fim que encerra o medo, mas um fim que revela o significado de tudo. Chernobyl foi o aviso de que os maiores perigos não surgem apenas da destruição visível. Surgem da soma invisível de pequenas falhas, da crença de que o sistema aguenta mais um pouco, da ilusão de que ainda existe tempo, da esperança de que o erro será percebido antes de se tornar irreversível. Às vezes é, às vezes não, e quando não é, o mundo passa décadas tentando entender em que momento tudo escapou. É por isso que este não é apenas o último episódio de uma série. É um convite para olhar de novo para tudo o que veio antes, para maratonar essa temporada inteira desde o começo, para perceber como cada episódio era uma peça do mesmo quebra-cabeça. A explosão, a contaminação, o silêncio, o corium, as reações, as zonas inacessíveis, os quase desastres, o fator humano. Tudo apontava para a mesma conclusão. O perigo máximo nunca desaparece. Ele se adapta, ele espera, ele muda de forma, ele aprende a parecer distante, até ficar perto demais. E talvez o mais desconfortável de tudo seja isso. Muita gente olha para Chernobyl como se estivesse olhando para um pesadelo estrangeiro, para algo que aconteceu longe, em outro idioma, em outra realidade, sob outro governo, em um mundo que não parece o nosso. Mas o perigo invisível não respeita fronteira, não respeita idioma, não respeita geografia.
E não precisa de um reator gigantesco para transformar descuido em tragédia. Porque o próximo choque dessa jornada não está do outro lado do planeta. Está muito mais perto da nossa língua, muito mais perto da nossa memória, muito mais perto da nossa própria história. E é exatamente por isso que a próxima série precisa acontecer. Porque Chernobyl mudou o mundo, mas o Brasil também viveu o seu próprio pesadelo radioativo. Um caso real, humano, silencioso, doloroso e por muito tempo cercado por medo, confusão e versões que nunca contaram toda a verdade. Então assista agora a série completa de Chernobyl aqui no canal Antes de Apagarem. Porque quando você vê todos os episódios em sequência, percebe que isso nunca foi apenas sobre um reator destruído. Sempre foi sobre o limite humano. E se você acha que essa história terminou na Ucrânia, espere até descobrir o que aconteceu em Goiânia.